programa nós vamos falar sobre empreendedorismo. Nosso convidado é Sérgio Dalsasso, que é palestrante, consultor de empresas e também autor de alguns artigos publicados na seção Dicas de Carreiras aqui do Unimais. Sérgio, muito obrigada pela presença hoje aqui no nosso programa. Sérgio, para começar, o que leva uma pessoa a ser um empreendedor? Bom, primeira coisa, eu acho que une a vocação com a necessidade, né? O que é vocação? Todo mundo hoje tem a vontade de ser dono do seu próprio destino, dono do seu próprio negócio, né? E necessidade é o que te faz mudar e buscar algo que realmente possa fazer com que você se mantenha. Ponto, né? A questão da vocação é um princípio, eu acho, muito característico no Brasil. Todo mundo tem a vocação, todo mundo quer montar seu negócio próprio. O que eu gosto de colocar é que o empreendedor não necessariamente é o dono de um negócio físico. Ele tem que ser o dono do seu próprio destino. O profissional tem que se sentir completo o suficiente para ser um realizador. Isso é o empreendedor, independentemente do meio onde ele vai atuar. Você pode ser um empreendedor, inclusive trabalhando dentro de uma organização, né? Ou montando o seu próprio negócio. Mas você é dono do seu conhecimento, você é dono dos seus objetivos. Isso que é importante. Não interessa o meio onde você atua. E qual que é o perfil exigido para um empreendedor de sucesso, Sérgio? Olha, eu costumo dizer que tem 3 palavras-chave para tudo. Primeiro, gente. Segundo, gestor. E terceiro, empreendedor. Existe uma vocação natural de você ser empreendedor, pensando que você vai ter o seu próprio negócio físico, essa coisa toda, ou mesmo trabalhando para os outros, você vai ter uma autoconfiança muito grande em si. Só que as pessoas esquecem que antes de ser qualquer coisa, você precisa ser gente. O princípio número 1 de ser gente é ser humilde, ter humildade. E humildade é que tem uma hora que você tem que escutar mais do que falar. Isso é muito importante, né? Porque todos nós estamos num processo constante de aprendizado. Então você precisa ser gente, evoluir como gente. O que significa dizer é que você tem sonho, eu também tenho sonho. Só que a gente precisa focar sonho, linkando os problemas que nos atrapalham, que nos impedem de avançar nesse sonho. Você tem que romper essa barreira do seu sonho, transferindo o seu sonho para o lado objetivo, dando foco ao seu sonho, encarando os problemas para que você realmente comece a se movimentar, passar para outro estágio. Mais do que isso, você precisa ter atitude, né? Não basta a gente querer fazer as coisas, a gente precisa realmente processá-las e se propor a fazer. Você precisa conhecer o mundo, não só o mundo que está na tua tela do computador, o mundo que determina que você faça isso ou aquilo. Você precisa perceber o mundo focado naquele teu objetivo, para que você amplie as suas possibilidades, para que você realmente una o teu lado da tua formação acadêmica com um lado daquilo que você pretende, que você até tem aptidão para poder fazer essa conexão, né? E mais do que isso, essa parte se fecha com motivação. Pensando que você aprendeu a sonhar, que você tem um objetivo, que você consegue administrar melhor o seu tempo, que você toma atitude, que você tem percepção, você se motiva. Isso é o que eu chamo de gente. Aí nós temos o quê? Gestores. Gente, gestores. O que é gestores? Gestores é o ferramental que todo mundo vai ter que usar para crescer na vida. O que é esse ferramental? Isso é um processo continuado. Toda vez você vai, termina e volta. É capacitação todo dia. Formação de competência, que é o seu desenvolvimento atrelado ao que o mercado te considera. Depois você tem a capacitação, você tem a formação de competência, você tem o aprendizado da sua visão estratégica, que é você aprender a pensar cada vez mais, utilizar mais o seu corpo de forma completa, né? Unindo a cabeça aos seus movimentos e às suas ações, né? Depois que você começa a raciocinar estrategicamente, não tem sentido você fazer isso se você não colocar em forma de plano. Ou seja, se você está indo para o mercado, se você está ingressando na tua formação, primeira coisa mais importante que você tem que fazer é ter uma agenda. Porque você tem que começar a aprender o que você vai fazer amanhã, com quem que você vai estar e filtrar isso tudo. Isso é uma evolução. E depois que você fez o seu plano, não adianta nada você fazer seu plano sem você incorporar suas metas. Suas metas é o esforço que você vai se dedicar para conseguir a sua causa.
Né? Se você tem essa parte, que eu chamo a parte comportamental, para você desenvolver o fator gente, depois você desenvolve o fator gestor, que é um ferramental que alimenta, aí sim você pode ser, na medida que você testa isso tudo nesse processo contínuo, um empreendedor. E o que é um empreendedor? É aquele que a cada dia consegue realizar mais coisas. Tá? Com riscos sempre, mas com riscos cada vez mais medidos em função da sua vivência e sua experiência. Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os prós e os contras de se abrir um próprio negócio. Tá. Eu acho assim, primeiro eu vou colocar um contra, né? Que a necessidade às vezes se antecipa à tua capacidade de ter o seu próprio negócio, seja lá até como forma de prestar serviço para outros, tal. No meu caso, eu sou consultor empresarial, né? Eu acho que há uma necessidade, primeiro de ter, não adianta você querer fazer as coisas porque é o mais fácil. Primeiro você tem que linkar a sua aptidão, né? O que nem sempre acontece. Né? Muitas vezes o indivíduo entra no mercado porque ele acha relativamente simplista e que as chances de dar certo são maiores, e por ele não entender nada deste mercado, ele acaba morrendo antes da hora, o que acontece com várias empresas, com vários empreendimentos nesse país. Né? A favor é que num processo natural, desde que a pessoa esteja evoluindo, não só naquela especialização, mas se multi-especializando, né? É óbvio que se ele tiver o seu próprio negócio, se ele tiver a vivência e experiência acumulada, ele vai conseguir abrir muito o leque de visão que ele tenha. Né? O que se faz hoje, em termos de formação, é que o empreendedor, na verdade, não é mais aquele profissional do passado. Quer dizer, hoje você não vai fazer uma formação para ser altamente especializado. Né? Antes a gente conhecia muito alguma coisa com profundidade. Depois o mercado se abriu, a globalização, o sentido globalização veio. Você teve que, onde tinha 10 pessoas em determinada empresa, de repente, pela própria necessidade de mercado, né, nós tivemos que reduzir o custo, mudar toda a filosofia, ficou uma só pessoa. Essa pessoa teve que, num dado momento, aprender um pouquinho de tudo, né, e passou a ser chamado de generalista. Não era mais um especialista. O que aconteceu com o generalista? Ele conhecia de tudo um pouquinho, não resolvia. A evolução natural hoje é que todos nós sejamos capacitados para sermos multi-especializados. Então não interessa, o fator empreendedor e a favor é que o cara tenha no mínimo 3 visões específicas. Ele tem que ter um domínio sobre o processo. Aonde ele vai, como fazer todo esse processo acontecer. Né? Não é a marca que ele representa, e sim a sua capacidade de ofertar algo. Isso faz a diferença. Ele tem que ter um domínio sobre o seu mercado, conhecer profundamente o cliente que ele quer como alvo. Né? Seja um cliente interno dentro de uma organização, ou seja um cliente qualquer no mercado, ele tem que estar muito focado nisso. E ele tem que ter conhecimento da própria concorrência, principalmente no aspecto da sua própria limitação. Porque, na verdade, o que é o concorrente? É aquele que atrapalha, que te provoca medo. Né? Você acaba olhando para o lado e não olhando para frente. Né? Se queres realmente se preocupar com o teu crescimento, ser um empreendedor de fato, não foque quem está no lado. Tente se antecipar às ações. Né? Porque aí eu te garanto que você não vai ter concorrente, vai todo mundo querer te copiar. Aí você passa a linha de frente. Esse é o empreendedor de fato. É o cara que consegue, numa determinada linha, sair na frente, ter toda uma estruturação de conhecimento, né? E vivência e experiência em cima disso, para se antecipar aos fatos. No mercado competitivo é isso. Empreendedor é isso, é o realizador. Agora, Sérgio, para finalizar rapidinho, uma recomendação para os futuros empreendedores. Olha, o que eu mais recomendo é uma palavra: proximidade. Né? Se você hoje quer ser um empreendedor, tem um objetivo já formado, sabe qual é a área, você tem que estar próximo a esse teu mercado. Então a sua gestão de tempo tem que estar focada não só à tua formação, mas ao teu processo de relacionamento. Né? Quando a gente fala em faculdade, em formação, você não está lá para simplesmente assistir uma aula. Você está lá para conhecer um grupo que tem objetivos simultâneos para que você possa trocar. Né? Então, quem pretende realmente montar um negócio tem que estar no meio, tem que estar nas associações daquilo que quer fazer, tem que estar no meio de pessoas que pensam com o mesmo objetivo. Tá? Isso é o sucesso. Relacionamento, né? E todo dia no nosso relacionamento a gente vai depender da nossa imagem, da nossa postura, da nossa confiança, a gente vai depender da nossa voz, da forma como a gente constrói as nossas palavras para poder vender bem, para poder ser aceito pelos outros. O que é o processo de empreendedorismo? É você criar famílias que te aceitem. Isso faz o teu sucesso. E é isso que você tem que buscar. Okay. Sérgio, eu agradeço a participação hoje aqui no nosso programa.
E você que está nos assistindo, semana que vem eu estou de volta.